O que educa são os costumes e não os discursos. Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela é a Ana Luísa, que vem falar para a gente sobre a história e um livro muito especial que foi elaborado pela sua família, Tempos Idos, Tempos Vividos, mostrando as crônicas de praticamente uma década de muito trabalho do seu pai. Ela vai falar para vocês aí de casa. Olá, Ana, é um grande prazer ter você aqui conosco nesse Papo Suprem, nesse Papo Elevado. Então, Ana, já começando, por que reunir a história do seu pai em tantas crônicas maravilhosas, né, num livro? Quem teve essa ideia? Como é que foi isso? Olha, William, esse era um desejo muito grande da minha família após o falecimento do meu pai. O meu pai, ele escreveu, né, por 2 décadas seguidas num jornal de crônicas de Cuiabá, chamado Diário de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso. Todo domingo existia um cantinho chamado Cantinho Cuiabano nesse jornal, onde as pessoas escreviam sobre notícias da terra e cultura e etc. E meu pai gostava muito de escrever nesse jornal e ele era uma pessoa privilegiada, ele tinha uma memória fantástica. Então ele lembrava de coisas ocorridas no passado, muito tempo, quando ele era bem criança, né? E ele começou então a escrever essas crônicas, contando sobre a cultura da cidade, sobre o cotidiano, tanto do passado quanto do presente, e agradou muito as pessoas da época, né? Que tinham vivido com ele aquela época. Isso se tornou, então, uma espera semanal. Todas as pessoas esperavam um final de semana para ler aquelas crônicas. Quando ele faleceu, nós achamos todos esses acervos que ele catalogava e guardava, né? E achamos por bem, né, fazer essa homenagem a ele. E não, muito mais que uma homenagem póstuma seria repassar isso para as pessoas, né? Porque aquilo ali era a preservação de toda uma cultura, de toda a vivência das pessoas que viveram durante a década que ele conta ali, né, que vai desde da época de infância dele até já a sua fase adulta, né, e até a sua fase já de senhor, né, vamos dizer assim. Então era mais a questão de preservar tudo aquilo, porque hoje em dia esse livro ele serve até para pesquisadores que querem saber, né, como vivia aquele pessoal de Cuiabá, quais eram os costumes, quais eram as tradições, né? Mas o livro ele não se baseia só nisso, não. Ele conta também muitos fatos históricos vividos por meu pai, que também foi militar, né? Além de educador, ele antes foi militar. Então, é um livro, assim, lógico, né? Uma pessoa que é suspeita para falar, mas é um livro fantástico, onde tem toda a história de vida, né, de uma pessoa que viveu para a educação, né, educando pessoas e mostrando como era o cotidiano de uma cidade do interior do país, né, que pouca gente até conhece. Que inclusive cidade essa né, capital de um estado que é grande polo produtor, né, que hoje já é um dos grandes celeiros do país, né, Ana? Exato. E celeiro cultural também. Né, a gente sabe que o Mato Grosso tem exportado cultura para muitos lugares. E o livro tem muitas histórias interessantes, né? Tem os personagens antológicos. Quem professora Joló, né? Quem é a casa do Manduca? Tem uns personagens assim. Como é que ele foi criando, seu pai foi criando? Você se lembra disso quando criança? Lembro. Na verdade, eles são personagens que realmente existiram, né? São pessoas que fazem parte da vida de Cuiabá, né? A professora Oló, né, por exemplo, é uma professora, professora Oló, né? Uma professora fantástica, né? Que educou gerações e gerações, né? E era muito querida pelo pessoal. E o meu pai conviveu com ela, então ele conta os fatos, né, que aconteceram com várias pessoas e ela tendo ela presente. Então, são pessoas assim. Nós temos aí também, toda a cidade no interior tem sempre personagens, né? Alguma pessoa que fica
vamos supor, na praça, né? Todo mundo conhece, mas é uma pessoa de dar margem, vamos supor assim. E ele conta fatos, todos esses personagens, né? É muito bonito o livro, né? E quem viveu nessa época com ele, né? Quando pega o livro, se emociona muito, né? Todo mundo, as pessoas que leram esse livro, que vieram conversar com a gente, elas, quando leem, elas têm a vivência toda de uma época, né? Uma cultura, uma situação. O livro é bem característico da cidade. E falando, Ana, sobre cultura de uma época, o que mais te chama a atenção nessas crônicas? Você, volto a dizer, você quando criança, né? Essa efervescência do trabalho do seu pai e os filhos em volta ali sendo criados e vendo essa criação maravilhosa no dia a dia. Como é que era acompanhar isso? Tem algum desses fatos, por exemplo, de criação dessas crônicas que foi para você muito marcante? Tem algumas crônicas aí para mim são muito marcantes. Algumas eles contam história de personagens que efetivamente são da minha família, e que ele conta com detalhes tão especiais e tão verdadeiros, né, que a gente se impressiona com a memória dele e com a sutileza, né, e a ternura que ele passa. Meu pai era detalhista. Você pode olhar no livro, né? E ele era muito terno e muito verdadeiro no que ele escrevia. Então, muitos dos personagens que tem aí, né? Eu acompanhei, eu vivi, eu vivenciei, assim como eu, toda uma geração. Tempos idos, tempos vividos. Esse é o livro, pessoal. E é muito interessante estar falando sobre essa obra, porque ela reúne, né, uma coleção de pinturas, imagens de Cuiabá, belíssimo, primoroso trabalho. Eu queria, Ana, que você falasse para quem está em casa sobre esse trabalho, né, do Marcelo Velasco, porque aqui também são várias pinturas, são 40 obras, é isso? 40 pinturas? 42 obras. 42. Isso. E aí vai tendo, pelo que eu percebo, são pinturas assim, com traços mais simples, depois mais marcados, com maior riqueza de detalhes, com uma efervescência, um crescente, né, dessa pintura. Então, assim, seu pai, ele convidou esse artista, como é que foi essa história? Isso. O meu pai, a educação dele toda foi militar. Aí, quando ele entrou para a reforma, né, ele foi convidado a trabalhar na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, isso na década de 70. Né? Então, lá ele tinha vários alunos, é lógico, né? E um deles se destacou pela pintura. O meu pai sempre gostou muito de arquitetura antiga da cidade de Cuiabá. E ele tinha várias fotos que ele foi catalogando e fazendo uma coletânea no decorrer da sua vida. Quando ele descobriu esse rapaz chamado Marcelo Velasco, que hoje em dia é um pintor conhecido da cidade, ele passou algumas fotos para que esse Marcelo produzisse em tela. No início, o Marcelo ainda era muito jovenzinho, então por aí que você vê que ele foi, cada vez que o meu pai passava alguma outra foto, ele ia se aprimorando. Então, esse livro demonstra bem o crescente da evolução do próprio Marcelo Velasco. E aí nós temos fotos da cidade antiga, né, locais que à época, hoje em dia muitos não existem mais, né, mas que à época faziam sucesso, né, e eram considerados locais privilegiados da cidade. Bom, o livro também está falando sobre o trabalho efervescente dele como fomentador cultural. Então fale para quem está em casa, para quem ligou a televisão agora, aqui no canal 2 da NET, na TV Suprem, Papo Suprem, eu estou entrevistando a Ana Luísa, que está falando sobre o livro Tempos Idos, Tempos Vividos, do seu pai, o Coronel Otaíde. Belíssima obra, pessoal. Ana, fale para a gente sobre esse trabalho no que diz respeito no contexto histórico, né? Aquelas pessoas daquela época que você falou. Então, muitas dessas pessoas já não vivem mais entre nós, Sim, né? Exato, a grande maioria. Isso. E assim, depois desse tempo, eu pude perceber que
no próprio livro está contando aqui relatos de várias pessoas, personalidades, inclusive universitários, outros coronéis também, outros cronistas, jornalistas e pessoas do mundo da arte, falando que ele era um grande fomentador cultural, né? Então, quem foi o Otaíde fomentador cultural? O meu pai, como eu falei, ele esteve muito tempo à frente, né, da Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E lá ele procurava sempre, né, buscar novos talentos. Existiam festivais, eles montavam festivais da canção, né, festivais de pintura e festivais de banda, né. Então, nesse sentido, né, ele fazia aflorar, né, muitos artistas, né, e ele apoiava. Eu digo, quando eu falo ele é a escola, né, porque, logicamente, os professores, os servidores da escola todos estavam em conjunto. O meu pai também, ele escreveu um outro livro, chamado Uma História de Mato Grosso, e foi esse livro que o levou para a Academia Mato Grossense de Letras. Ele foi membro da Academia Mato Grossense de Letras, né? E esse livro também ele foi indicado para servir, né, de livros para as escolas de ensino de primeiro e segundo grau de Mato Grosso, certo? Então ele sempre era voltado à questão de bem ensinar, né, de passar aos seus alunos, né, civismo, né, responsabilidade, disciplina, né? Mas isso tudo ele fazia com muita ternura, né? Mas com firmeza. Sim, sim. Você pode ver no livro que várias pessoas fazem um prefácio do livro, né? Eles contam alguns casos muito especiais dele nesse sentido, né? Então ele sempre buscou essa situação de passar cultura, né? E também fomentar a cultura no Estado. E sobre esse fomentar a cultura no Estado, eu vejo que isso, né, foi uma coisa muito presente, algo muito presente, inclusive na sua família, que tem vários exemplos na sua família de artistas, né, como você tem uma filha compositora, você mesmo no seu trabalho, né, anteriormente você já fez vários eventos e tal, lá no seu trabalho, mas essas influências que você teve do seu pai, que a sua família teve como fomentador cultural e que vocês tão primorosamente resolveram reunir nesse livro. Qual a expectativa que vocês colocaram nisso? Então você, como uma descendente, né, descendente, eu posso dizer, como alguém que herdou isso de fomentadora cultural e passou para os seus filhos, qual a sua memória, o que você tem a dizer sobre isso? Para a gente, o que isso representa na sua vida? Olha, é um motivo de grande orgulho, né? Ter uma pessoa na família como meu pai, que você falou em termos de arte, ele também era pianista, né? Era um exímio pianista, e eu falo que a minha filha, Ana Carolina, né, herdou esses dons de tocar bem piano, né, dele, né? Ele gostava muito, né, de estudar piano, de frequentar sarais e coisas do gênero, né? Para nós, eu só posso falar como filha dele que é um grande prazer, né, e uma grande honra, né, poder tê-lo. Eu sempre agradeço ter um pai tão bem letrado, né, que sempre nos ensinou, que sempre mostrou para a gente o que era correto, o que era certo, e sempre soube trazer para a gente histórias fascinantes, né, vividas ou contadas por seus avós, que a gente acha graça quando escuta, né, de culturas da cidade, que são coisas, né, lendas e fatos super interessantes. Então é uma vastidão, vamos dizer assim, né, de informações que só tendo um pai como ele eu poderia ter. Lendas, fatos, prosas, causas, contos, crônicas, que nós vamos contar daqui a pouco no próximo bloco. Então você que está nos assistindo aqui pelo canal 2 da NET TV, não desliga não, fica aí, fique nos esperando, voltamos já, aqui no seu Papo Suprem, um papo elevado, sempre trazendo convidados especiais, como a Ana Luísa, que veio contar pra gente sobre esse livro, no mínimo, espetacular. Voltamos já.
TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Voltando com a Ana Luísa, que veio falar para a gente sobre esse livro de crônicas, no mínimo espetacular. Não errando que se aprende. Ana, essa frase, né, do seu pai, não errando que se aprende, aprendendo que não se erra. Que forte, que marcante, que isso te diz? É a questão de você sempre buscar, né, aprender, estudar para não errar. Certo? Não tem essa, né? Eu errei porque eu não sabia. Não, procura aprender, saber, para deixar de errar, né? Então, isso aí é muito marcante. Essa é uma frase lapidar dele. Ana, fale pra gente. Década de 80, a velha Cuiabá, né? Reunida nesse livro de crônicas. Como é que era a cidade? O que você lembra aí dessas memórias? Você lê o livro e você vê que na década de 80, quando ele começou a escrever esse livro, ele já demonstra muita saudade da Cuiabá antiga, da Cuiabá que ele viveu. Porque efetivamente, após a divisão do Estado, que ocorreu exatamente na década de 70, Cuiabá começou a crescer muito rapidamente, né? Praticamente atropelando costumes, atropelando tudo. Nós recebemos muitas pessoas vindas do sul, exatamente, né, para colonizar a parte norte de Mato Grosso. E então os costumes eles foram ficando um pouco modificados e até mesmo muitos deixaram de existir. E isso preocupava muito ao meu pai. Então você vê que ele demonstra uma certa saudade. A Cuiabá de 80 já era uma Cuiabá diferente, até mesmo da que eu conheci, né, quando era criança. Então esse livro ele mostra exatamente essa situação de uma saudade, de uma saudade, né, de um momento e de coisas, pessoas e situações, tradições que não existiam mais. E alguma dessas crônicas, uma delas, assim, você pode contar pra gente? Para quem está em casa nos ouvindo agora, nos assistindo? Olha, tem uma que eu gosto muito, que ele faz sobre festas juninas. Exatamente pelo seguinte, o meu pai era muito devoto de São João. E a minha vida inteira, todo dia 23 para 24, lá em casa, assim, é sempre uma festa de São João. Bandeirinhas, fogueiras, músicas, todo mundo vestido, e ele gostava sempre muito disso, né? Só que isso, com o decorrer do tempo, até porque os quintais onde se faziam essas festas, com o progresso, começaram a deixar de existir, né? Passaram... então ele tem uma crônica aí que ele conta sobre isso. E ele diz como eram feitas as festas, né, com muitos salgadinhos tradicionais. E ele conta, até tenta demonstrar por que não existe mais, por que essas festas estavam deixando de existir na cidade, né? Ele diz que era ausência até de avós, né, cuidando dos seus netos. Porque os pais muitas vezes não têm tempo de ficar conversando e contando histórias aos seus filhos. E os avós têm essa possibilidade. E ele conta, inclusive, que hoje em dia, nessa época, né, as pessoas nem sabiam mais o porquê daquela música que fala São João está dormindo, não acorde não, né? Que as crianças da época dele sabiam, tinham uma historinha, uma lenda, né, para contar sobre isso. Era que São João, quando esteve aqui na Terra, né, ainda não era santo na época, ele sofreu muito, né, teve até a sua cabeça decepada, pedido de Salomé, coisa e tal. Então ele ficou tão chateado, tão triste de sofrer tanto aqui nesta Terra, que quando ele foi para o céu, aconteceu que ele não queria mais voltar para a Terra. Ele falou para Deus, olha, não me manda mais que eu não quero mais voltar.
E aí, quando ele virou santo, começaram a fazer os festejos, muitos festejos, e era todo iluminado, fogueira, balão, não sei o quê. Deus ficou com medo de São João, de repente, mudar de ideia e querer voltar. Então, todo dia 23, ele colocava São João em sono profundo, para que São João não visse a festa e assim não quisesse descer e voltar para a terra. Então, a lenda, a música, né, do São João está dormindo, não acorde, não. Acordai, João. Exato. Então, poucas pessoas, né, têm esse conhecimento, né, dessa lenda, dessa história. E ele conta, isso é uma das poucas, né, das muitas, aliás, que tem aí. Desses personagens aqui, alguns marcaram a história, né? Alguns marcaram a história da região, da cidade, né? Alguns nomes foram trocados e, como no início nós falamos, igual você falou, aquela pessoa que fica ali na praça, sempre tem, toda cidade tem uma praça, tem aquele pessoal que fica ali jogando carta, brincando ali, vendo o povo passar. Né? E esses personagens foram reunidos. Por que mostrar as pessoas comuns no dia a dia? Por que você acha que o Otaíde, o escritor Otaíde, o cronista, fez isso? Fazia isso? Eu acho que é uma homenagem que ele prestou às pessoas que muitas vezes passam desapercebidas, mas que aos olhos dele, né, nunca deixaram de ser percebidas. Certo? Pessoas, ele tem aí chamada Peta, né? Era uma moça, né? Ela tinha um problema mental, certo? E que ela sempre era uma criança, uma eterna criança. E ela adorava brincar no coreto, depois das missas de domingo, tradicionais na minha cidade, né? Reunia-se toda a criançada para brincar nesse coreto com essa moça chamada Peta. Né? Ela era uma moça bem forte, bem gordinha, né? E muito alegre, mas ela tomava conta da criançada para brincar, inventava 1000 brincadeiras e era mais de 40, 30 crianças o tempo inteiro brincando ali naquela praça, né? Então passava desapercebido para muitos pais, mas ele estava sempre olhando. E ele tem uma crônica muito bonita para ela. Tem uma outra crônica que ele fez a um senhor chamado, cujo apelido era General Saco. Era um senhor que chegou na cidade, né? E ele andava muito, tipo um mendigo mesmo, né? Na cidade, para lá, para cá. E meu pai sempre ficava questionando o que será que ele pensa, o que será que ele... E todo mundo conhecia. Onde é que está indo, exatamente, né? E ele sempre ali naquele mesmo lugar, né? Então ele faz de uma forma poética, né? Contando a história desse personagem da cidade, que todo mundo da época sabe quem é, se lembra, né? Temos o Zé Bolo Flor também, que era um artista, escrevia músicas. José Bolo Flor. Mas ele era conhecido como Zé Bolo Flor, né? Ele fazia músicas e declamava na cidade. Até lançaram um livrinho dele na cidade. Mas era uma pessoa, assim, também, sem parentes, sem amigos, que vivia solto na rua, né? E todas essas personagens são retratados aí de uma maneira bem poética, como deveria ser. Desculpe. O interessante, Ana, dessa história, de tudo isso que a gente está falando, porque, volto a dizer, para você que está aí, em casa nos assistindo agora, eu tenho a honra de receber Ana Luísa, que veio falar sobre um livro espetacular que reúne, que a gente acabou de conversar agora, pessoas, personagens da sua cidade, da velha Cuiabá, das décadas de 80 para início de 90, né? As crônicas, elas foram escritas a partir de 83 e até 89, mas elas retratam uma cidade bem anterior a esse período. Né? Algumas crônicas são mais, dessa época mesmo, né? Ele fala aí de questões políticas, né? Bem atuais, da década de 70 e 80, mas a grande maioria é voltada a questões mais de cultura, de tradições, da época em que ele viveu.
E você estava falando sobre essas pessoas comuns, que na verdade não são pessoas comuns, são pessoas muito especiais e que tiveram a honra, né, de serem imortalizados como personagens no livro, porque quando você escreve, você deixa registrado aquele pensamento para que a onda, né, quando você pisa na areia, a onda vai, né, e desfaz aquela pegada na areia. Mas quando você escreve, você deixa aquilo testamentado, aquilo, né, registrado para as outras gerações. E é muito legal a ideia de vocês reunirem tudo isso aqui, porque, como eu disse, eu fiquei maravilhado com esse livro, né? E as pessoas de casa, eu acho que elas querem saber, né, como é que a gente faz para achar esse livro? Qual o contato? Olha, a editora responsável, né, pelo livro foi a editora Entre Linhas. E no site dessa editora é a www.entrelinhaseditora.com.br. Existe lá a possibilidade de aquisição desse livro, Tempos Idos e Tempos Vividos. Legal. Então, Ana, estou muito feliz, estou emocionado de estar conversando com você sobre este trabalho maravilhoso. E, para fechar, eu gostaria que você dissesse para quem está em casa sobre uma cena que você me contou. Seu pai chegou um dia e falou assim, eu vou sair da escola técnica, né? E aí você estava chegando em casa, você falou, nossa, tinha um monte de gente. Como é que é essa história aí? Conta aí pra gente. O meu pai trabalhou 18 anos na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Depois de já ser aposentado, depois né? de ser já reformado pelo Exército. Certo? E ele adorava o que ele fazia, que era trabalhar com jovens, né? Ainda que muita gente achasse que não dava certo, um militar trabalhar com jovens. Mas nós vimos, né, a história conta, e muitos depoimentos também, de que deu muito certo, porque ele era uma pessoa muito querida, ainda que fosse uma pessoa rígida e de uma educação militar. Mas ele trabalhou esses 18 e um certo período ele resolveu que ia deixar a escola. Razões particulares, né? Ele resolveu. E ele resolveu isso da noite para o dia. Ele falou, olha, a partir de amanhã eu não volto mais a trabalhar. E amanheceu o dia e ele não foi. E isso correu na escola técnica, que ele não voltaria mais a trabalhar lá, ele não faria mais o trabalho que ele vinha fazendo durante esses 18 anos. E eu trabalhava perto de casa, no final do primeiro turno da escola, né, meio-dia, por aí eu estava voltando para o almoço e levei um susto, porque eu vi uma questão de uns 200, 300 jovens, né, vindo em direção da minha casa e adentrando a minha casa, que era uma casa que tinha um terreno muito, muito grande, dava desse pessoal todo entrar nesse terreno. E eu fiquei preocupada, aconteceu alguma coisa com meu pai, né, todos os alunos de uniforme. E quando eu cheguei lá, uma grata surpresa, né, e uma coisa assim que eu até falei para você, Will, eu vejo isso em filme americano, né, mas eu nunca tinha presenciado. E aquilo me tocou muito, né, eu fiquei mais honrada ainda. Eles não aceitaram. Eles foram lá exatamente para pedir que ele retornasse, que ele não deixasse a escola. E aquilo ali me emocionou muito a toda a minha família, né? E a gente teve a certeza maior ainda, que a gente já tinha, né? Sim. De que o nosso pai era 10. E sobre essa pessoa 10 que nós falamos hoje nesse Papo Suprim, terminando agora com muita emoção, com o coração assim muito cheio de esplendor e alegria por falar de arte, de um cronista que deixou belíssimas obras pra gente, tá, pessoal? Então a Ana já passou o site, se você quiser adquirir o livro. Conversei com Ana Luísa, que veio falar sobre Tempos Idos, Tempos Vividos. Muito obrigado, Ana. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Nessa casa aqui, que também é a sua casa. A possibilidade, obrigada. Meu abraço a todos.